Oi, oi, meu povo! E aí, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? E eu fiz um tudo bem com uma técnica comportamental negativa. Peraí que eu vou voltar. E aí, meu povo? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas por aí? Me conta. Gente, antes da gente começar nosso bate-papo, você faz uma gentileza, curte esse vídeo, curte este canal, se inscreve neste canal. A gente tá aqui batendo ponto, igual você. 7 horas da manhã tem vídeo, 17 horas tem vídeo de novo, porque a gente tá aqui todos os dias entregando o nosso melhor. A gente está trazendo de fato muito, muito conteúdo para vocês. É extremamente importante que você compartilhe, que você faça uma troca, né? Aí dá seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, enfim. Vamos começar nosso bate-papo? O bate-papo de hoje é bem gostoso. A gente vai falar hoje sobre tipos de seleção, tipos de entrevistas de modo geral. Por muito tempo a gente achava na cabeça da gente que era só um processo assim, admissional, né? DPzão assim, mas tem um negócio de análise comportamental, análise técnica e tal. E eu quero trazer à luz, clarificar esse assunto para vocês. Gabi, e aí? Quem é que faz processo seletivo? Quem é que faz RH? Quem é que faz entrevista? Quem, Brasil? Vamos lá? A gente tem três tipos de entrevista: entrevista de triagem, entrevista técnica e a entrevista que eu chamo de comportamental. Ou você pode chamar essa última, por exemplo, de entrevista de seleção, enfim. Então a gente tem esses três tipos. Vamos lá? Lembrar de novo? Entrevista de triagem, entrevista técnica e a última, entrevista comportamental ou de seleção. A gente tem essas três e podem ser a mesma pessoa que faz o processo. Por isso que eu utilizei o verbo errado, tá? Aí, gente, a pessoa que é de português, que é de humanas, que não gostava, inclusive, às vezes, dependendo da situação de matemática, vai falar assim: gente, mas a menina tá usando a conjugação verbal errada. Podem ser, podem no plural e no singular, numa mesma frase, vocês vão entender o porquê que eu utilizei esse erro de português para falar com vocês. Esses três tipos de entrevista, esses três tipos de seleção, podem ser uma pessoa só que faz esse processo, ok? Ou podem ser três pessoas. Por que que eu vou utilizar esse termo, esse verbo no plural, podem? Porque o ideal é que não sejam a mesma pessoa. Português todo errado, gente. Mas enfim, o ideal é que de fato cada etapa dessa tem uma pessoa diferente. Eu sei que a depender do tamanho, por exemplo, do negócio, a depender do tamanho da empresa, da organização, do setor de RH, essas pessoas poderão ser uma pessoa só. Eu vou continuar usando esse português errado o resto do vídeo, gente, me deixem. Mas enfim, pode ser uma pessoa só, a depender do tamanho da instituição, mas o ideal é que sejam três. E aqui eu vou dar, por exemplo, algumas sugestões para vocês. A entrevista de triagem nada mais é do que um bate-papo simples ali, né, no primeiro momento, só para você de fato entender ali quem é aquela pessoa, com quem que você está falando, só para você entender se aquela pessoa de fato tem ali algumas características que são cruciais, por exemplo, para a vaga. Uma delas, por exemplo, comunicação. Se você faz esse processo por telefone, é mais fácil, inclusive, de você fazer isso. Se você faz isso por mensagem, é bom que você já vê ali a interação também da pessoa com o digital. Então, depende bastante aí da função, da vaga, da rotina, de fato, do procedimento que você coloca ali dentro da sua empresa, que isso pode, de fato, fazer diferença. Aqui a gente tem duas palavras muito importantes para você lembrar do que é a entrevista de triagem: rapidez e superficialidade. Entenderam? Rapidez e superficialidade. Então, por exemplo, você consegue treinar um jovem aprendiz para fazer esse processo para você. Você consegue treinar um estagiário para fazer esse processo para você. Você consegue treinar um auxiliar para que faça esse processo para você. Eu já aproveito nossa pauta do dia de hoje, neste momento específico, para dizer para você que é um estagiário de RH, para você que é um jovem aprendiz no setor da área de RH, um auxiliar da área de RH, ou gostaria de ser, entenda que nem sempre essa demanda vai ser passada para você. Mas se você quiser ser efetivado, amiguinho, você vai precisar, ou inclusive é interessante que você
pegue ali essa demanda para você fazer, para que você aprenda. E aí é muito interessante que essas pessoas, por exemplo, já façam isso no primeiro momento, porque é um processo que vai dando ali a maturidade daquele profissional, daquele jovem, daquele estagiário, daquele auxiliar da área de RH, para quando de fato for precisar ali fazer uma entrevista e tal, ele já está com o ouvido, com a escuta de fato mais apurada para o processo de seleção, entende? E a gente vai assim, ó, desenvolvendo todo mundo dentro dessa hierarquia, digamos assim, tá bom? Então, sim, essa entrevista de triagem pode ser feita pelo pessoal ali da base. Jovem aprendiz, estagiário, um auxiliar, tá bom? Você pode conseguir delegar essa atividade. A outra entrevista, o outro tipo de entrevista é a entrevista técnica. Essa aqui é de sugestão que, de fato, por exemplo, se forem de funções, cargos e cadeiras dentro da empresa, se forem assim bem técnicas mesmos, por exemplo, um auxiliar de produção para parte de específica de produção de plástico de uma coisa, enfim, muito específica, de um, por exemplo, motorista de retroescavadeira. Já fiz seleção para motores de retro, gente, é maravilhoso. Adorava os meninos, inclusive. Então, mas enfim, motorista de retroescavadeira. O RH pode ter até uma noção do que o cara faz. Mas você concorda que o RH não precisa saber exatamente ali o que cada botão dentro da retro faz, o que cada movimento, se ele está fazendo, se ele está direcionando, se ele está coordenando aquele veículo da forma certa, pegando o material ou despejando ali o material da forma correta. Entende que o RH não necessariamente precisa saber dessa informação? Pronto. Então, essa, por exemplo, é melhor direcionada pelo gerente de linha, pelo gestor de área, pelo coordenador ali desse time, entende? Então, se tiver, por exemplo, um motorista de ônibus, é interessante que a pessoa que de fato supervisione o serviço ali da equipe da empresa faça essa entrevista ali técnica, ok? E por último, e a que a gente mais gosta, a gente mais ama, o pessoal do RH bonitinho, da psicologia organizacional adora. Vamos lá. Entrevista de seleção. Aqui é uma entrevista que de fato ela é mais aprofundada. Ela vai ali no íntimo da pessoa, saber sobre um pai, uma mãe, um trauma, alguma coisa que a pessoa tem ali na vida, né? Enfim, são de fato traços comportamentais. Durante esse bate-papo você consegue ter essa análise, essa avaliação mais profunda desse candidato. E aqui a gente fala bastante sobre a parte comportamental, mas também sobre a motivação desse candidato. Se a gente pudesse ter aqui, então, duas palavras para a gente trazer aqui para essa entrevista de seleção, as palavras seriam profundidade e complexidade. O desafio é justamente você ter assertividade nessa parte, nessa etapa, porque de fato ela é profunda e mais complexa, e você precisa casar isso com as informações das triagens anteriores, ou melhor, das entrevistas anteriores, tanto da de triagem quanto da entrevista técnica. E aqui é um casamento perfeito, gente, ó, da match, entendeu? Tem como dar errado, a não ser que a gente olha, e aí, às vezes, gente, dá vontade assim, ó, você faz todo o processo tão bonitinho, passou por todas as etapas, o diretor tá para matar o RH de tanta etapa que tem no processo seletivo, a gente faz, aí a criatura me arranja uma vaga de emprego melhor depois de 2 meses de aprovado ali, de admitido, de carteira assinada. E aí, o que que você faz? Aciona o botãozinho da inteligência emocional e fala assim: olha, tá tudo bem, tá tudo certo, porque a gente tem mais gente no banco de dados. A gente tem gente ali, pessoas com banco de dados ativos da empresa. Maravilhoso! Isso é sensacional quando acontece. Quando não acontece, a gente se desespera um pouco. Mas eu espero que você tenha, de fato, desenvolvido essa inteligência emocional e esse projeto aí na empresa em que você está, para que realmente você tenha banco de dados ativo. E se faltar ali, se um candidato desistir no meio do processo, você não ficar na mão 100%. E é aqui que está a diferença chave do RH sensacional, do RH de impacto, ok? Espero que esse vídeo tenha trazido clareza aí para você, tenha clarificado a tua jornada. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho da notificação, porque a gente está aqui batendo ponto igual você, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.